fala do tempo provável de duração de um subsistema do sistema planetário, do sistema cósmico. E ele fala em 1000 filais de milhões e hundreds. Portanto, milhares ou talvez milhões de séculos. Uma cronologia que não tem comparação nenhuma com o Buffon, não é? Portanto, é uma cronologia nossa contemporânea. Não é? Nossa contemporânea. Ainda, por exemplo, outra coisa. A teoria da formação do sistema solar chama-se campo de Laplace. Eles não se conheceram. Laplace viveu muito depois de Kant, não é? Quer dizer, foi contemporâneo, mas contemporâneo numa fase final da vida. Foi também na teoria do céu que ele, com a teoria que existia, que era uma teoria catastrófica, que o Sol teria sofrido a colisão com uma outra estrela, um planeta, igualmente, ele vai avançar para a teoria atual, que é justamente a de que o planeta, o sistema solar, formou-se a partir de uma massa original de matéria, resultante de talvez de uma supernova ou algo assim. Ou ainda também a concepção da natureza como uma fênix, que em muitos, como uma fênix, com movimentos de expansão e contração, que me parecem fazer antecipar algum do ritmo discursivo dos astrónomos do Big Bang. Penso eu. Bom, mas também existem erros. Também existem erros, como é óbvio, não é? E um dos erros maiores do Kant é o de ele partilhar a moda da época. A moda da época consistia em considerar que a maior parte dos planetas visíveis e dos planetas que as outras estrelas teriam seriam habitados. Para a mentalidade do século XVIII, a ideia de termos um universo com planetas e estrelas que seriam desabitados era um bocadinho agressiva, não é? Aliás, o Lambert até dizia que até os cometas eram habitados, não é? Portanto, e ele, mesmo no final, mesmo já depois, já na crítica da razão pura, o Kant, para explicar a diferença entre certeza e aposta direta, diz assim: se eu tivesse que apostar, eu apostaria toda a os planetas do sistema solar é habitado. E só também não era grande. Bom, e depois muito mais se poderia dizer, nomeadamente na questão de uma coisa de Solinel, no capítulo 4, quando trata do colonialismo e do cosmopolitismo, e também sobre a geografia, ele vai buscar, e faz muito bem, que é uma, digamos, uma literatura relativamente recente que o Solinel domina muito bem e permite fazer digamos, um levantamento dos textos que estão em causa, que é um pouco esta hermenêutica da referência, que é chegar a um texto de Kant, encontrar lá uma frase comprometedora em que ele eventualmente possa ser acusado de um comportamento racista ou algo assim, e imediatamente lançar o Kant para a esfera. Ora, o que acontece é que o Kant tem textos muito, muito importantes sobre a questão das raças, sobre a questão da antropologia, em 1775 e 1785, que impedem qualquer leitura demolidora como estas que são feitas agora. Mas, fundamentalmente, o que estava em causa, nesta altura, e o que está em causa verdadeiramente no racismo, é a separação da espécie humana. É considerar que os grupos étnicos são potenciais espécies diferentes e que existem diferenças ontológicas entre os diferentes grupos étnicos. E Kant defende claramente que, quando falamos da antropologia, devemos colocar o ponto de vista da naturgeschiedsgeschichte, da história natural, à frente do ponto de vista de uma Naturbeschreibung, uma descrição natural. Isso significa manter-se fiel a uma perspectiva fundamental, que é a seguinte. Aquilo que é essencial é que a humanidade sobre a Terra, sejam os pigmeus da África Ocidental, sejam os lapões da Noruega, ou sejam os rimantes do sul do Calário, temos um ser humano, a mesma espécie. Porquê? Porque existe um tronco comum. Um gemeinsamer
estando. E depois o que existe são diferenças específicas, mas que são secundárias em relação àquilo que faz a unidade, que é a unidade reprodutiva da espécie humana. Mas isso é um aspecto que interessa muito. Bom, para terminar, só a referência àquilo que me parece ser a vinculação deste livro e desta temática do campo. E, pelo menos na parte que me toca, eu vou usar este livro nessa estratégia, não é? E que é o seguinte. Todos já ouviram falar na época do antropoceno. Todos ouviram falar. Agora, e todos sabem o que é o antropoceno. Essencialmente, o antropoceno significa que é uma tentativa de colocar a história humana, cruzar a história humana com a história da Terra, a história geológica da Terra. Não é? Ou seja, o antropoceno faz parte de um calendário geológico, de um calendário que geralmente se mede em muitos milhares ou milhões de anos. E a razão pela qual isso se faz é porque as marcas que a humanidade, através da tecnociência, através da economia, através da ação humana, já causou no planeta, são marcas que vão ficar ativas durante muitos milhões de anos. Mesmo depois da nossa espécie desaparecer, mesmo que desapareça de morte natural, as marcas que nós deixarmos vão ser muito duradouras. A Sociedade Internacional de Londres de Biologia está a estudar essa proposta, mas a verdade é que toda a gente fala do antropoceno. Agora, o que menos pessoas sabem é como é que o antropoceno surgiu. O antropoceno surgiu a partir da criação, em 1987, pela União Científica Internacional, a Federação de Academias de Ciência a nível internacional, do chamado Programa Internacional Geosfera e Biosfera, o IGEP, nas iniciais inglesas, que funcionou entre 1987 e 2015. Foi um programa extremamente importante. E esse programa ajudou a consolidar, e a conciliar também, mesmo que está carregado de razão, a conciliar uma nova família de disciplinas, uma nova academia paralela à que existe, dirigida justamente para o estudo da Terra. E não é da Terra, é do sistema Terra. Não é? O nome que tem pode-se usar no singular ou no plural, The Science or The Sciences of Earth System. E temos claramente a ideia de um sistema Terra. Nesse grupo de muitos físicos, matemáticos, muitos químicos, muitos climatologistas, muitos biólogos, mas também trabalham pessoas ligadas às ciências humanas, historiadores, um ou outro filósofo também, e, por exemplo, uma das etapas do antropoceno, que é a Great Acceleration, grande aceleração, que é o período que começou depois do final da Segunda Guerra Mundial, que é um período de crescimento intensivo do impacto humano sobre o planeta. Esse nome foi cunhado por um historiador norte-americano que faz parte deste grupo de cientistas, o John McNeill, da Universidade de Georgetown. Não é? Os fundadores desta nova corrente, um cientista australiano que faleceu neste ano, lamentavelmente, Will Steffen, que é uma figura notável cientista. Ele dirigiu este programa da IGGP durante bastantes anos, e foi quando houve a reunião em Portugal deste grupo, em 2004, que foi tomada a decisão de lançar o primeiro grande livro deste projeto, chamado Mudança Global e o Sistema Terra, um planeta sob pressão. Por isso, julgo que a investigação do professor Leonel Ribeiro dos Santos sobre Kant como pensador da Terra vem numa altura perfeitamente adequada, tem a força daquilo que está assente na legitimidade da obra do próprio Kant. Como eu digo, não é um adereço, não é uma fantasia no meu lugar, não é um estilo simples, é
baseado, pesado, fundamentado no texto do Kant, e chega muito patente a dar uma ajuda nesta incerta encruzilhada que nos encontramos, em que, muito embora não possamos ter a certeza de que possamos ter um resultado positivo, aliás, do ponto de vista probabilístico, nós estamos a lutar against all odds, não é? Mas temos, eticamente, o Kant também nos ensinou isso, o dever de agir como se tudo dependesse, como se a salvação da nossa espécie na Terra dependesse apenas da nossa ação coletiva e da nossa ação individual. Muito obrigado. Podes falar, mas não tenho. Iria tentar alguma contribuição muito diferente. Acho que o professor Viriatos fez uma apresentação da obra e a nossa função aqui é convidar todos a que leiam atentamente e discutirem o bem que nós estamos a dar algumas linhas de orientação. Eu vou ser muito breve. Vou começar com uma citação. O mundo é-nos dado como uma soma de fragmentos. E o esforço da filosofia é o que pôr tudo pela parte. E ela alcança-o ao pôr a parte pelo todo. E entre os inúmeros fios que formam o entrelaçamento da realidade, e cuja totalidade constitui para o filósofo o seu problema, a especificidade do seu tipo espiritual só lhe permite agarrar um único. Esse fio, ele declara como que é todo, do qual todos os outros derivam. Por mais que a superfície apareça apenas fragmentariamente, muitas vezes coberto por outros, ele segue como único contínuo, através de toda a malha. Ele tece-o para além da medida relativa da sua manifestação finita até ao infinito e absoluto. Fim de citação é uma citação sobre a eficiência da filosofia do livro Problemas Fundamentais da Filosofia, do filósofo Georg Simmel, de 1927. A imagem da filosofia como um tipo de pensamento situado entre a magnitude do seu objeto, a totalidade do real, e a natureza individual definida do filósofo, ocorreu-me ao ler o livro do filósofo Leonel Ribeiro dos Santos, no seu estudo sobre o filósofo Immanuel Kant. Em um e outro, conheço esta imagem de um decifrador do imenso emaranhado da realidade, mas que nela não fica perdido, nem submerso nas suas ocorrências passageiras. Identifica núcleos essenciais, ligam aos problemas fundamentais da filosofia e segue esses fios condutores para os ir atando uns aos outros, visando um todo que, embora sempre inacessível, vai ficando mais próximo, se vai tornando cada vez mais consistente e mais limpo. Tal é a essência da filosofia e tal é a essência do nosso trabalho pessoal. Um processo de interpretação, de constituição e um pensamento alheio, ambos aparentados. Porque trazem à superfície conexões, mais ou menos explícitas, seja entre camadas da realidade ou camadas do texto. Ambos leem nas linhas e nas entrelinhas. Tal o aventureiro que se lança no desconhecido, sem garantia de poder conhecer-se. Se esta imagem se aplica-se bem em graus diferentes a quem se dedica às questões da filosofia, ela vale de direito para alguns poucos pensadores que efetivamente fundaram uma nova imagem do mundo, antecipando a sua própria experiência limitada, necessariamente limitada à experiência de vida. Então, eles, fundadores de uma nova imagem do mundo, certamente a de Immanuel Kant.
O livro agora publicado, de Leonel Ribeiro dos Santos, oferece-nos uma leitura iluminante de alguns aspectos menos conhecidos ou até menos pesados da filosofia kantiana. Quando passa a enunciação dos tópicos do livro, dos seus capítulos e de muitas das ligas significativas que eu colega Marcos já aqui apresentou. Eu tinha já tido a ocasião de ler alguns estudos sobre o Nel, sobre o campo geográfico e sobre as metáforas geográficas e espaciais da razão. Mas agora, reunidos num livro, revelam a unidade de um conjunto que separadamente não tinha. Reforçada com a minha surpresa, face à pertinência do tema, à sua atualidade e à fecundidade das linhas que nesse quer pensador da Terra e pensador na Terra. Ou com os pés na Terra, como o professor Daniel diz. Terra surge certamente como um tema, e eventualmente os temas que, num pensador com uma obra imensa e com uma riqueza ainda está por esgotar, é certamente um tema, é certamente um conceito, mas ainda mais surgiu nesta leitura como um problema difícil. Um problema pela sua rica polissemia e difícil de desvendar a polissemia e pelas diversas escalas da sua aplicação. Terra aplica-se a uma escala cósmico-cosmológica inserida na teoria geral do firmamento, cosmos celeste, como a Terra comum dos corpos, um simples planeta, um ínfimo planeta, um ponto muito pequeno na imensidade de um sistema de sistema. Terra tem também uma outra dimensão deste livro, uma dimensão biográfica, como a extensão da superfície terrestre, descrita na sua geologia, morfologia, nos seus acidentes, como na Natura deste bairro, descrição da natureza, mas também na sua história natural, na história natural das suas transformações, das suas novidades, incluindo o seu envelhecimento, a descrição e a descrição da natureza e da história da natureza na biologista. Terra tem uma terceira acessão, ou linha, ou fio, como condição terrena de todas as espécies vivas, mas incluindo a espécie humana. A Terra como condição, solo de implantação da nossa existência. Uma outra acessão, encontrei a Terra como um lugar. Esse conceito que hoje em dia estão vários anos, ou estão vários anos a trabalhar bastante, ou seja, como um aqui, um agora, um lugar determinado, uma habitação, de desenvolvimento, de crescimento, de implantação de vida, seja de indivíduos, de grupos e povos. Portanto, foi sensível à diversidade de escalas e de planos, no fundo, que é a ideia de um sistema, que vai do mais próximo ao mais longínquo, que permite esta circulação sistemática, justamente que cabe ao filósofo trabalhar. O sistema está mal visto, pode ter má fama de parte de alguns, mas é de umas coisas existem. A correspondência que Leonel Ribeiro dos Santos oferece entre pensador da Terra e pensador na Terra, ou seja, entre o objeto do pensamento e o método da filosofia kantiana, uma filosofia da razão, mas implantada no imenso campo das experiências humanas, seria o trabalho da faculdade escolar perfeccionante, permite a ele, Leonel Ribeiro dos Santos, interpretar o verbo de Riffe da filosofia pelo estudo de Riffe da filosofia. Fui muito sensível a esse diálogo, que o Viviane já falou. Ainda não há as obras
sistemáticas do professor catedrático ou do professor de filosofia e depois as outras obras de nós viessem compor. É esta circulação entre o conceito do velho político, o conceito universal, mundano, universal, e o chulo crítico, que nós devemos também aplicar enquanto somos académicos, mas esta circulação entre o eu e vice-versa. A questão, portanto, responder a esta, e não sigo apenas o que me interessa particularmente na filosofia kantiana, enfim, interessa-me muito, mas interessa-me perceber esta articulação, que pode ser resumida é como é que articula a razão e o homem, ou a racionalidade e a humanidade interessa muito, e é uma questão que está muito à discussão. Tanto disse que a questão do homem é aquela em função da qual todas as outras perguntas se colocam. E, portanto, a questão do homem, o que é o homem, a questão sobre a qual todas as outras questões se reúnem, ou em função da qual todas as outras questões se perguntam, é aqui, através do tema Terra, ou do sistema Terra, ou da Terra integrada num sistema de adaptação, enriquecida com novas perspectivas e multiplica os eixos compreensivos para este trabalho indefinido de compreender como é que a razão do homem se distingue, se liga. O cidadão do mundo, o Weltbürger, não é apenas um homem entre os homens, ou homem com os homens, na esfera civilizacional, cultural, cívica, jurídica, mas é um ser terreno, cidadão da Terra. A articulação entre cidadão do mundo e cidadão da Terra merece, de facto, ser evidenciada. Nós dizemos ser cidadão do mundo, mas aquela definição do campo do homem como cidadão do mundo remete-nos muito para uma interpretação intra-humana e não tão aberta, cidadão da Terra. A antropologia não se pode confundir, nunca mais, ela era já confundida, mas é preciso, com qualquer antropocentrismo. Portanto, toda a operação sobre o antropocentrismo, que não é um slogan que se possa colocar na cabeça uns dos outros, fazer de bons irmãos. Este conceito é muito simples. Compreender também que a ordem e a desordem não se opõem, mas que há uma ordem no caos. Ou manifestações violentas, catastróficas, fazem parte de uma ordem que as contém e amplia a própria concepção orgânica da natureza, como ganhos e perdas, avanços e processos, como digamos uma reflexão do trabalho sobre o fenómeno nos mundo. Só que a natureza trabalha na ordem e trabalha no caos. Ganha aqui talvez outra amplitude a recolocação dos dois sentimentos técnicos, do quadro de uma filosofia da Terra, a harmonia da beleza, que é a estabilidade da Terra, ou que pressupõe a estabilidade da Terra, a desarmonia do sublime, se relaciona com a Terra como evolução. Um pensamento da Filipe, como está aqui refletido ao longo das múltiplas páginas, envolve também, envolve a condição humana, mas também a fragilidade da natureza e da Terra. O campo ecológico, aquele campo da técnica da natura, da técnica da natureza, o Leonel Ribeiro dos Santos também desenvolveu em outros estudos, parece abrir agora, por esta via da Terra e não apenas da natureza, algum tema que ficou ainda pouco por esclarecer, Terra e natureza, uma outra exigência ética, o pensar na esfera dos direitos e deveres, a ampliação dos deveres humanos para além da comunidade intra-humana, um apelo à contenção do agir e a outras dimensões da responsabilidade. Que Terra seja entendida numa outra acessão como território, árvore limitada, lugar determinado de habitação e nascimento, não se segue que possam ser exacerbados
o enraizamento ou a pertença ao lugar. Significa a reivindicação de certos grupos ou posse, reivindicando o direito ancestral ou posse, se pudessem abordar. Entra aqui todo o tema também longamente tratado do cosmopolitismo e da definição do direito dos povos e do cidadão do mundo, que eu finalmente há colegas, a professora Soraya é mais competente do que eu, portanto, algumas reflexões que eu espero trazer a esta linda cerimónia, muito contente pelo mundo. E agora, o professor Paulo Jesus está entre nós para a sua apresentação. Muito boa tarde. Espero que o som e a imagem estejam a funcionar corretamente. Por favor, façam sinal se não for o caso. Começaria por dizer que, obviamente, é uma grande honra participar nesta apresentação da obra do professor Lionel, Kant, Pensador da Terra. E a leitura desta obra foi um ensejo muito feliz e inspirador para reler uma parte significativa da obra do professor Lionel. E de facto, fico com uma impressão absolutamente admiradora pelo modo como a pesquisa kantiana do professor Lionel tem uma coerência interna absolutamente exemplar. Então, há de facto uma metodologia e um Leitfaden temático que o professor Lionel vai percorrendo ao longo de toda a sua obra kantiana. A este propósito, eu gostaria de começar por ler uma passagem da página 270 do seu Opus Magnum. Certo? Todos se conhecem e reconhecem na qualidade da obra, funciona como Opus Magnum. E leio: não será legítimo antes, não será útil e mesmo necessário transpor esse pressuposto para a análise das criações filosóficas? Este a propósito da metafórica e semântica do espaço na obra kantiana. Umas há, com efeito, que se inscrevem na geometria abstrata do plano ou das superfícies retilíneas e angulosas. Outras que se movem na geometria do círculo, outras que habitam a geometria plena da esfera. Filosofias há que são marcadas por uma dinâmica ascensional, onde predominam as imagens do voo, da subida, da montanha, da torre, da escada, marcadas, enfim, pelo pathos da elevação e da altura. Outras que o são por uma dinâmica horizontal, sublinhada pelas imagens da cadeia, da série, do caminho, das etapas ou estádios, do passo, enfim, da continuidade e do progresso sobre um plano homogéneo e infinito. Outras ainda que o são por uma dinâmica de profundidade, onde dominam as imagens do fundamento, da fundamentação, da escavação, do abismo, do precipício e o pathos da ruptura, da descontinuidade e da vertigem, em suma, da radical insegurança. Estas preferências semânticas não representam apenas diferentes estratégias ao serviço de diferentes potencialidades teóricas e especulativas. Elas revelam igualmente diferentes ressonâncias afetivas. E, de certo modo, a metafórica do espaço, que serve, digamos assim, de poética do pensar, como o professor Lionel gosta de se exprimir,
é também um revelador da personalidade filosófica e do gênio criativo do filósofo, enquanto, digamos assim, poeta da razão. A este propósito, então, numa longa secção com dezenas de páginas, aqui no coração da obra Metáforas da Razão, o professor Lionel examina como esta metafórica do espaço se desenvolve e apresenta um conjunto de figuras estruturantes na obra de Immanuel Kant, nomeadamente a pedra de Sísifo, que a partir da dissertação de 1770 se torna a metáfora da metafísica, a metafísica com a sua finalidade vã de subir aos céus e de repousar na altitude. Portanto, uma espécie de tarefa impossível que revela uma hubris, e uma hubris, de certo modo, autodestrutiva, uma hubris que aproxima então o absurdo de Sísifo da arrogância dos construtores da Torre de Babel, como o próprio Kant também refere ao falar deste desejo de construir uma torre que chega ao céu e assim assaltar os céus. É uma expressão que o professor Lionel diz retomar do professor Viriato Sormanho Marques, faz uma longa citação nas primeiras páginas do livro, e esta feliz expressão bélica, o assalto dos céus, é simultaneamente uma crítica à metafísica dogmática e uma crítica, podemos dizer, a um certo estilo de ser humano. Porque esta Angriffskrieg da metafísica torna-se uma Angriffskrieg da relação entre o homem e a terra, o homem e o mundo, o homem e o homem. Por isso, podemos dizer, a hubris da metafísica também já é uma espécie de de momento da hubris, da própria forma de existência marcada pela ambição, pelo desejo de assaltar o céu, ou de empreender uma espécie de guerra infinita de agressão e conquista sobre o infinito da verdade, o infinito do possível, e assim transformar a verdade em instrumento de posse, fruição e, em última instância, de autofruição. Depois, o professor Lionel propõe a passagem destas metáforas críticas ou quase irónicas, anti-metafísicas, para as metáforas construtivas. E então apresenta Kant à procura de uma nova cadeia ou de um novo sistema de imagens, onde se trata de pensar, por exemplo, o labirinto, a possibilidade de saída do labirinto com o fio condutor e de avaliar a possibilidade de construção, portanto, o conhecimento sobre o solo sobre o qual se pode construir, o conhecimento dos materiais com os quais se pode construir. Bem, toda esta linguagem que reconhecemos na crítica e que assim transformam Kant num geógrafo da razão pura, prolongando o trabalho de David Hume, a quem ele apelida com esta
imagem. Portanto, no fundo, a geografia é também uma metáfora da própria metodologia filosófica em Immanuel Kant. É como se então, e aqui obviamente estou a refletir o modo como a obra do professor Lionel me afetou e como seletivamente creio que se pode fazer uma espécie de trajetória neste espaço reflexivo e interpretativo que estes 4 textos propõem, mas com uma longa reverberação desde as metáforas da razão até à obra que também é recém-publicada, A Razão Bem Temperada. Então, diria que o professor Lionel ajuda a compreender como a categoria supostamente formal do espaço, como quantum infinitum continuum na estética transcendental, é uma espécie de redução que é preciso restituir na sua concretude. E o próprio Kant possui, e creio que a hermenêutica do professor Lionel é absolutamente convincente, Kant possui já esta passagem da forma pura da sensibilidade ao espaço pleno, não só da habitação, mas da matriz do humano. É como se Kant tivesse sempre no espírito aquela ideia mais ou menos lendária que a própria geometria nasceu na relação encarnada, corporal com o espaço. Evoco aquela espécie de lenda histórica que diz que a geometria nasceu no Egito para resolver os problemas da relação com o solo depois de as inundações periódicas do Nilo colocarem sempre os seus agricultores e os seus proprietários em dificuldades geométrico-jurídicas para decidir de quem é o solo que ficou inundado, como reconhecer o solo e o solo fértil. E aqui reevoca-se a expressão fruchtbare Bathos der Erfahrung. Portanto, o Vale do Nilo, na relação encarnada, concreta, simboliza esta geometria que nasce na relação corpo a corpo, homem-terra, como marcação intersubjetiva ou intercorporal na relação com a terra frutífera, com a terra matricial. Por isso, quando o professor Lionel sublinha esta conexão corporal humano-terra, humano-humus, utilizando a expressão pés na terra, eu creio que ele também quer dizer pés de terra, pés feitos de terra, pés de humus, como no Gênesis, quando se designa a Adam, se diz que Adam é Adamá, é a mesma matriz simbólico-existencial. Portanto, humano, humus, humano de terra. E creio que Kant ficaria fascinado com esta continuidade química que a química orgânica revela entre o humus e a nossa matéria viva e vivida.
Uma outra ideia muito importante, então, é esta passagem do espaço para o terreno e para o humus e para o corpo, ou a geometria encarnada no corpo e na implantação sobre o espaço terrestre e com a matéria terrestre, que é a matéria corporal do humano. Bem, há diversos momentos em que o professor Lionel propõe claramente esta equação, evocando, por exemplo, passagens kantianas em que Kant diz no nosso destino está o permanecer na Terra. E há uma equação íntima entre permanecer na Terra e permanecer humano. E podemos dizer que a permanência na Terra é a possibilidade do humano em Kant. E quando ele imagina os seres extraterrestres, ele imagina uma heterogeneidade corporal qualitativa. Por isso, o humano é matricialmente terrestre. Essa é uma ideia fundamental para pensar também uma quase obsessão no texto do professor Lionel, a vulnerabilidade desta conexão e a ética do cuidado que decorre desta vulnerabilidade. Assim, uma outra analogia que estes estudos sobre o espaço e a Terra e a sua metafórica em Kant revelam é que é o próprio, digamos assim, é o próprio Kant mais teórico e especulativo, aquele que apresenta o país da verdade como uma ilha absolutamente vulnerável, perdida num oceano tempestuoso, e portanto uma ilha em que qualquer viagem que se aventure pelo oceano é absolutamente incerta, perigosa. E essa é novamente a figura da metafísica, essa ousadia da navegação sem solo à vista, ou sem possibilidade de segurança. Então, essa espécie de ilha vulnerável que Kant pensa como esta ilha, país da verdade, tem uma estrutura muito semelhante a este planeta-ilha, rodeado pelo desconhecido e o caráter excepcional desta ilha que está rodeada de sublime, mas o sublime que é simultaneamente o fascínio, o terror, o possível na sua índole selvagem total. Deste modo, há em Kant uma espécie de tranquilidade, podíamos dizer quase pós-humana ou transhumana, quando ele pensa o macrocosmos independente da história humana, imaginando que o cosmos pode ser uma infinitude de mundos que se sucedem infinitamente
uns aos outros em ciclos de criação e de destruição. E o professor Lionel tem uma espécie de paixão especial pelo texto de 1755, o grande tratado cosmológico e cosmogónico de Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. E creio que talvez em breve tenhamos uma tradução do professor Lionel sobre este grande texto. E bem, esta visão do macrocosmos como criação autodestrutiva e autorregenerativa infinita, articula-se depois no pormenor da história do humano com a vulnerabilidade desta pequena ilha, este pequeno planeta, onde a singularidade da história humana encontrou as condições improváveis de possibilidade. A propósito da coerência e mesmo da coesão deste trabalho por um lado, de seleção temática, por outro lado, de metodologia hermenêutica extremamente inclusiva, em que a obra de Kant está quase sempre toda presente, desde a década de 50 até ao final da década de 90. Portanto, desde os primeiros escritos, e aqui penso na 1752 a 1755, uma secção de escritos que o professor Lionel conhece muito bem e que talvez vá contribuir para que em língua portuguesa se conheça ainda muito melhor, até à publicação da Antropologia de 1798. Este arco temporal, que é o Kant inteiro, é o espaço de leitura do professor Lionel sistematicamente. De facto, é absolutamente exemplar, intimidante para os estudantes de Kant, que costumam fazer por assim dizer, secções hiper localizadas, fragmentadas. Um parágrafo de Kant transforma-se em tese, e o professor Lionel propõe sistematicamente o todo como luz de cada parte. Bem, tinha evocado esta viagem pela obra do professor Lionel e creio que pode ser, por assim dizer, também inspirador e edificante para outros recordar a riqueza e a unidade da obra do professor Lionel. Assim, no coração das metáforas da razão, como dizia há instantes, há cerca de 40 páginas sobre a metafórica do espaço. Eu diria, está ali quase tudo sobre a estrutura conceptual do espaço, incluindo, obviamente, o espaço como objeto, método e projeto filosófico, diria. Com, novamente, passagens analisadas que cobrem toda a obra kantiana, muitas passagens que para o leitor corrente são de difícil acesso, dado estarem nas infinitas Reflexionen do Nachlass. Uma das minhas preferidas, devo dizer, está na página 283, em que Kant diz qual é a sua máxima da ciência, e tem uma bela metáfora. A máxima da ciência deve ser, e agora uma espécie de atitude epistémica existencial, tal como os elefantes não levantar um pé para avançar antes de sentir que os 3 restantes estão firmes no chão.
E diz Kant, este é o princípio da ciência, ou, entre parênteses no final, o princípio da crítica. Para quem preferir do alemão, na minha melhor pronúncia possível, wie die Elefanten nicht eher einen Fuß aufzuheben, weiter zu schreiten, bis sie fühlen, dass die übrigen drei feststehen. Entre parênteses, Prinzip der Kritik. É uma metáfora belíssima. O próprio Nietzsche ficaria extremamente invejoso se soubesse que Kant tinha estes momentos tão poéticos. Depois, em 2012, foi um annus mirabilis na trajetória kantiana do professor Lionel, porque em 2012 o regresso a Kant e a ideia de uma heurística transcendental vem a lume com pequenos meses de distância, tal como este ano é um outro annus mirabilis com pequenos meses de distância, a razão bem temperada e o Kant pensador da Terra vieram à luz. É como se de vez em quando, no início de uma década, o professor Lionel tem um momento de gestação absolutamente notável. São as grandes acelerações produtivas do professor Lionel depois de longos períodos de biblioteca. Bem, em relação ao regresso a Kant, devo dizer que é absolutamente incrível como esta geografia antropológica ou esta cosmologia antropológica está tão presente. Para mim, alguns dos capítulos mais importantes dessa obra estão precisamente neste núcleo temático. O segundo capítulo sobre a antropocosmologia do jovem Kant, o sétimo sobre o terremoto também, portanto, o terremoto entre sublime, naturalista e renovação crítica da Teodiceia. O capítulo 9 sobre um regresso à natureza, o capítulo 10 sobre a consciência ecológica, o capítulo 11 sobre um eurocentrismo desafiado pelo cosmopolitismo e o capítulo 12 sobre a paz e a justiça cosmopolita, que corresponde, digamos assim, ao capítulo 4 deste livro, em que o cosmopolitismo é a perspectiva, por assim dizer, crítica do colonialismo, do nacionalismo e, num sentido amplo, de todos os egoísmos lógicos, estéticos ou políticos. Na ideia de uma heurística transcendental, o primeiro capítulo é novamente um regresso à década de 50. É um capítulo absolutamente extraordinário, creio que o próprio professor Lionel o refere, o capítulo intitulado Analogia e Conjetura no Pensamento do Jovem Kant. É uma outra análise complementar da mesma cosmologia, os seus fios condutores e as implicações epistémicas, metafísicas, onde novamente se renova a relação com o mundo e a relação com as grandes ideias metafísicas e, sobretudo, a ideia das ideias, ou seja, a ideia de Deus. Neste momento, na minha sensibilidade pessoal, eu destacaria a grande pertinência das reflexões kantianas do professor Lionel sobre a paz e, portanto, a reavaliação do direito pacifista kantiano numa época em que, digamos assim, com bastante conforto ou
ou apatia, se assiste a um renascimento do conceito da guerra justa e da justificação da guerra. E aqui eu creio que a leitura do professor Lionel enfatiza o dever de paz, simultaneamente ético, político, jurídico, e o dever de paz precisamente mais exigente do que todas as justificações possíveis da guerra. E aqui é muito interessante a conexão com a ética e o direito da paz, que a Escola Ibérica da Paz, muito mais exigente do que a geração seguinte, ou seja, a geração de Grotius, Pufendorf, Vatel, essa Escola Ibérica da Paz de Vitória, de Soares, etc., que com toda a clareza, diria, demonstra afinidades profundas com Kant, ajuda-nos a compreender melhor o caráter inovador da paz perpétua face ao pensamento jurídico internacional moderno de pós-Westfália. E assim, obviamente, eu diria, dada a situação pacificamente bélica contemporânea, com o possível abismo de destruição das condições de possibilidade de paz, e é absolutamente impressionante como aqueles artigos preliminares da paz perpétua de Kant estão absolutamente nos antípodas de toda a política e direito atuais, de toda a filosofia nihilista, como dizia o professor Viriato, de toda a filosofia nihilista que rege a história contemporânea. Termino então com esta ideia de que há uma espécie de hiperatualidade, como se diz hoje também, hipercontemporaneidade na leitura cosmopolita do pacifismo de Kant nesta obra. Muito obrigado por este momento. É um grande prazer estar convosco. Eu agradeço inicialmente a todas as reflexões foram feitas e eu gostaria agora de dar a oportunidade para o professor Leonel de fazer seus comentários. Obrigado. Bem, eu cumprimentei todas as pessoas de entrada, cumprimento-os agora. Muito boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado à professora Soraya por ter empreendido este ato, por ser, na verdade, a parteira do livro, porque foi por insistência dela que ele veio à luz, e também por paciência do Dr. Nando Monteferro e do Sr. Abílio e de outros artistas da editora Colibri. Obrigado aos meus queridos colegas com quem fiz caminho de descoberta do canto. Viriato foi meu aluno, mas ultrapassou o mestre. A professora Adriana, com quem me encontrei num tema
que roçava a estética e a geografia e o pensamento da paisagem, a estética da natureza, no final dos anos 90, me havia revelado sugestões para muitas pesquisas, que hoje está, como agora se diz, na agenda das investigações kantianas. Há temas muito recentes nessa agenda. Também a Terra. Espero que outros possam vir a aprofundar muito mais uma área de questões, uma área de problemas, uma área de textos que precisam de ser exumados, lidos, pensados. Superfície da letra, a superfície do texto. O São Paulo fez aqui uma evocação de algumas passagens de outras obras minhas, de outros temas meus. Leu um texto que eu não sabia que era meu, mas é. Mas fiquei surpreendido, já não o li há muito tempo. Mas é verdade, estes temas até surgiram fazer a minha tese de doutoramento. Uma tese que não era a tese prevista, mas foi a tese de doutoramento. Longamente trabalhada, sofridamente amadurecida. Na altura também era um tema que não estava na agenda, não só de Kant, mas de nenhum filósofo. Foi aí que eu descobri a importância da geografia, tal modo, do espaço da geografia, das viagens da razão, de tal modo que elas são importantes, que configuram a própria descrição do projeto da filosofia transcendental, como o São Paulo aqui evocou algumas passagens, e em momentos decisivos da própria crítica da razão. E há tradutores da obra que continuam a insistir que o Kant é um autor que não sabe literatura, que não sabe escrever, que escreve mal, e que não são capazes de advertir os próprios tradutores o potencial metafórico de analogias que está na subestrutura dos próprios conceitos kantianos e dos próprios sistemas nucleares da filosofia kantiana. Foi aí, de facto, que eu aprendi. E, nessa altura, um colega de geografia desta faculdade me pediu que escrevesse um artigo sobre Kant e a geografia, e, na verdade, eu acabei de escrever muito mais tarde esse artigo, cumpri essa promessa. Foi o professor Baldino, já há muitos anos não estou com ele. Se há uma questão que chamou a atenção para esse aspecto, se há uma metodologia que me orienta na minha pesquisa, qualquer autor, e isso com todos os autores que trabalhei, como Descartes, Hobbes, aliás, foi com o Hobbes que eu descobri as metáforas do pensamento. E descobri isso não a fazer uma tese. Pela primeira vez a ler o Leviathan, porque tinha que dar aulas numa disciplina que me deram quando comecei como assistente de filosofia nesta faculdade, numa cadeira que eu nunca tinha feito. E comecei a ler os textos. Daí os textos fundamentais, alguns textos fundamentais do pensamento político, e neles também estava o Hobbes. E eu fiquei surpreendido com estava a ler-nos uma completa virgindade, com o potencial metafórico que há numa obra. Depois outros vieram discutir isso, mas o potencial metafórico que há numa obra de um pensador que é contra a retórica e a verdade. Não é? É impressionante. Bem, portanto, é esse trabalho de ler junto, rente ao dizer, creio que há um poeta português que usa essa expressão, rente ao dizer. Essa fidelidade à textualidade
e o se deixar-se levar pelos leitmotiv, pelos fios com que o discurso do próprio filósofo se descreve, mas que não são apenas motivos descritivos, são, na verdade, motivos que apontam para afinidades de sentimento, potencialidades de sentimento na relação à realidade, modo de apreender, portanto, indicam um modo de percepção e um modo também de reconhecimento semântico das realidades percebidas. Regresso à linguagem. Eu fiz assim, a meu modo, do meu próprio pé, empiricamente, muito singularmente, sem filiar em nenhuma tendência, aquilo que alguns contemporâneos, historiadores do pensamento contemporâneo, dizem, a viragem para a linguagem. Eu fiz essa viragem para a linguagem na hermenêutica dos pensadores que tratei. E acho que ela foi extraordinariamente. Eu não vou comentar os comentários que vocês fizeram, eu aprendi muito com eles. Foi uma sorte ter pessoas tão qualificadas a fazer estes comentários. O professor Viriato, aliás citado, esteve muitas vezes no horizonte das minhas reflexões quando escrevia, sobretudo aquele primeiro capítulo, que teve uma existência diferente dela. A professora Soraya conhece essa outra existência desse capítulo, porque teve a grande habilidade de o comentar no seu ensaio. E nesse capítulo, quando eu escrevi esse ensaio em outubro, novembro de 2016, eu gostava muito de Viriato e nas suas reflexões. Aliás, ele deu aqui alguns complementos. Eu, nestes últimos dias, quando preparava esta apresentação, disse: falta aqui uma secção que é o confronto da teoria da Terra do Kant com a do Verne, a de outros que ele aqui referiu. Essa passagem de uma geografia bíblica, ou que seguia os passos da Bíblia e até da escatologia bíblica, para uma descrição natural da Terra. Uma descrição natural. Esse suposto assumido, claramente assumido pelo jovem Kant, quando estava dando aulas, fazendo trabalho de setor nos arredores de Königsberg, nesses 7, 8 anos depois da sua formação, enquanto não conseguiu um lugar na lecionação nessa universidade. Nessa universidade onde, de uma forma ousadíssima, era um professor banal, não tinha ordenado fixo, ganhava as aulas segundo os alunos que tinha. Os alunos pagavam e alguns não lhe pagavam, não tinham dinheiro, e ele não os proibia de assistir às suas aulas. Isso aconteceu com um aluno muito, muito destacado, que foi o Herder, com o qual depois veio a desentender com o Kant, não é? Mais tarde, mas também deixou alguns testemunhos muito interessantes, religiosos sobre o Kant. Enfim, além das disciplinas que tinha que lecionar, que eram impostas pelo sistema da universidade, ele criou, desde o primeiro semestre em que trabalhou, a disciplina de Geografia Física, que lecionou até o último semestre em que lecionou na universidade, ao longo de 40 anos, ininterruptamente.
criou, restaurou ou iniciou o ensino de geografia na Universidade Alemã. Um ano antes, em Göttingen, um teólogo, discípulo do Baumgarten, Anton Busching, o Kant cita em alguns dos seus ensaios, funcionou direito, negativamente, embora, mas não é esse título. Tinha criado também a disciplina de geografia, mas naquela altura não havia a possibilidade de Kant, no ano sabia logo, imediatamente, que alguém tinha criado naquela outra universidade a disciplina de geografia. Não sabia. É uma criação verdadeiramente inicial, não é? E que ele mantém regularmente até o final do seu ensino, e que não era só seguida por alunos da universidade, era seguida também por pessoas de outras condições que tinham interesse. Portanto, era verdadeiramente uma disciplina de extensão cultural, de extensão universitária, numa altura em que muitas pessoas estavam ávidas pelo conhecimento de novas partes da Terra que estavam a ser ainda recenseadas, conhecidas, havia muitas ainda, muita parte dela ainda, sobretudo interiores, muito desconhecidas, e Kant faz bem um elenco desse mapa do desconhecido que ele deixa para os geógrafos preencher. Portanto, enfim, se este livrinho tem algum interesse, esse interesse deve vir, em primeiro lugar, ao empenho da professora Soraya, que me animou a refazer, a reajustar os ensaios para eles se acomodarem uns aos outros, evitar o máximo de repetições, mesmo assim, algumas lá ficaram. Uma das coisas que notarei nos meus textos, de modo geral, é que eu gosto de deixar falar para outros. Cito extensamente. Isto não é apenas, penso que um defeito, é porque há duas razões importantes. Eles precisam se explicar ao leitor. E é preciso confrontar a interpretação do intérprete com o texto do interpretado. Mas há também uma outra dimensão que é importante em relação com muitos autores do nosso panorama, é que os textos não têm traduções. Não têm traduções. E, portanto, muitos daqueles textos, ou daqueles pedaços de texto, aliás, eu cheguei a pensar acrescentar a tradução dos 2 primeiros ensaios como apêndice, mas já ultrapassei tanto o orçamento previsto para as 140 páginas, não é? Que não tive coragem para ainda propor isso. Obrigar o doutor Fernando Monteferro a ser ainda mais magnânimo do corpo. Portanto, fica aí, é um testemunho, de facto. Não era a minha pretensão, de modo nenhum, apresentar o Kant como uma bandeira para as causas que são nossas. Mas a verdade é que essas causas são as nossas crenças. E aqui conviria dizer aquilo que, em algum passo da Bíblia, que agora não me lembro, não foi por falta de profetas que eles se perderam. Não, não foi por falta de profetas que nós. Outras razões, é porque não os queremos ouvir, ou é porque não queremos seguir os bons conselhos, as boas reflexões que nos dão. Também é verdade que os problemas da Terra no tempo do Kant não são os problemas da Terra no nosso tempo. Nós acrescentamos muitos problemas, que o professor Viriato bem aqui sublinhou. Nós temos uma carga bem mais pesada. O envelhecimento da Terra está muito acelerado. Se quisermos entender esse envelhecimento, não apenas no sentido cronológico, mas no sentido da exaustão dos seus recursos
e a todos os níveis, não é? O seu pauperamento, esse niilismo ontológico, como o professor Viriato sublinhou, está em curso, vem cada vez mais estando em curso, e num plano inclinado, sem que se veja maneira de conseguir travar isso. Nós invertemos aquilo que parecia ser a lei da natureza, que o Kant, dessa Pênis, que o Kant apontava no Einstein em 1755. Ele dizia que ela caracterizava-se pela Verschwenderigkeit, pela perdulariedade, pela multiplicação excessiva dos seus. Nós fazemos tudo para diminuí-los, para ficarmos com nada. Nós fazemos tudo. Todos os dias há espécies, por via dos sistemas de cultivo, por via do envenenamento dos solos, por via enfim, de uma economia, que descrevi em algum texto. Não sei se foi nesta questão que a professora Soraya escrevia, leu e comentou. Eu acho que tirei nesta questão última. Atualmente não é a diplomacia que é outra forma de fazer a guerra. Atualmente é a economia que faz a guerra. É a economia que faz a guerra. É o mundo, a organização económica ou a desorganização económica do mundo que leva a cabo a guerra. Enfim, mas não é para fazer canto de bandeira disto que eu comentava a um colega brasileiro, por favor, não ponha esse livro na mão que está em terra. Eu não quero ser liquidado para chegar ao Brasil em alguma viagem. Evidentemente, não se trata aqui, a professora Adriana teve aqui a gentileza de mostrar a amplitude semântica da Terra, dessa Terra, não é? Eu laboro numa certa ambiguidade desse termo, mas é óbvio que a Terra funciona em muitos níveis, não é? Evidentemente, não estou aqui a dizer o próprio Kant não era proprietário de terra, não é? Mas a terra entra-se aqui como aquilo que dá sustento, de que os homens vivem. E se não são proprietários, pois vão de ter alguma coisa que fazem para que possam ter a sua sobrevivência. E é evidente que uma questão que eu pensava que me vinha colocar aqui é: então o que fazer? Há muita coisa a fazer. Eu creio que a gramática está toda já. As tarefas estão já esboçadas. Não é um problema desde talvez, pelo menos, de meados do século passado para cá, nós sabemos bem, talvez não completamente bem, mas sabemos bem o que há a fazer para ainda salvar a Terra. Ou para nos salvarmos, pelo menos, durante algum tempo. Portanto, não... Há muita coisa a fazer. E a vários níveis, não é? Consciência, conversa, vai havendo. Mas a consequência das tomadas de posição é mais difícil, porque isso são sempre interesses mais imediatos, mais especialmente os tais interesses económicos, tecnológicos, da tecnociência ou da ciência técnica, que impõem a sua ditadura, a sua verdadeira ditadura. Ontem tivemos a notícia que um spaceship evaporou-se o ar, saída, não é? Enfim. Quando se gasta para ir ao que não se sabe e como se destrói todos os dias aquilo que temos,
à beira de casa, aquilo de que temos sustento, temos vida, e que nos permite pensar, que nos permite sonhar. Eu não quero ser repetir os versos do velho Estevão, não é? Mas é certo que a voz da sensatez também devia soar perante o ventureirismo, que tem sempre por trás e interesses que são muito rasteiros, mas não são os interesses da terra e dos que nela vivem. Portanto, com este livrinho, eu penso que deixo esta mensagem também. Sem fazer do canto uma bandeira dos sem terra ou de outros quaisquer, deixo esta mensagem de que a filosofia pode ter um contributo de reflexão, pode ter um contributo para dar força à consciência que seja consequente, mais consequente, em tomadas de posição que não acelerem o envelhecimento, o esgotamento da Terra. Eu queria ainda aqui dar uma referência para justificar um pouco ao trabalho de outros colegas, não só o professor Adriano, o professor Viriato, o professor Calafate, a oportunidade que eu tive de colaborar no projeto dele, dos pensadores da Escola Ibérica da Paz, reforçou. Eu já tinha intuído isso no início dos anos 2000, mas o trabalhar mais intensamente esses autores reforçou-me esta conexão, essa ignorada por Kant, mas efetiva, porque o Kant, ela chegava ao Kant pelas mediações que o Kant nem sequer suspeitava. Não é? Dois pensadores ibéricos, o Francisco Vitória e o Francisco Soares, estão hoje, e tive a sorte, é muito feliz quando o autor avança uma ideia e fica a pensar, mas será que eu tenho razão? E, entretanto, nos últimos anos, têm saído até teses de doutoramento que insistem e que reafirmam essa conexão profunda entre esses esforços dos pensadores que estavam contra a real politique, que era também a real economia da época, dos países ibéricos, portanto, essa relação profunda entre o seu ideário, sem dúvida a gramática era outra, a arquitetónica era outra, mas digamos, a questão mesma era a mesma, não é? E que depois passa já diferida aos autores através de Grotius, tudo. Grotius ainda reconhecia isso, mas o Pufendorf já não, tinha um desprezo completo pelos pensadores ibéricos. Leibniz voltou a dar-lhes valor, mas nessa altura, em Portugal, já nem os portugueses davam valor, ou seja, na segunda metade do século XVIII, já nem os portugueses davam valor a esses pensadores, pelo contrário, como sabemos, os seus herdeiros virão a ser expulsos do país, as suas escolas virão a ser fechadas, não só eles, as pessoas, as suas instituições, os seus colégios, as suas bibliotecas, mas até a sua memória é, digamos assim, banida num processo monstruoso que foi montado por um ministro iluminado.
enfim, eu tive a sorte de também ter trabalhado com estas pessoas, com o professor Plafá, mais recentemente também com o professor Viriato nestas questões e com o professor José Eduardo Franco. Tudo isto nos abre horizontes, nos permite conexões, nos obriga a sair do espaço limitado, às vezes até da obra de um autor, e ver que há ressonâncias na sua obra, de outras obras ou de outros na obra deles. Não é? Mesmo que essas ressonâncias não sejam sempre assumidas expressamente, porque nessa época não tinham que seguir o manual de citações me chamam aquele lá de Kant, me chamam. Não tinham de ter de seguir um código de referências, não é? Para apoiarem as suas Chicago. Nós atualmente somos muito fiéis ao Código de Chicago, mas descuidamos aquilo que metemos no Código de Chicago. Não é? Bom, mas enfim, não quero entrar nessa polémica. É só para dizer que muitas vezes essas referências não estão explícitas. Não é? E evidentemente há que, quando elas não estão explícitas, há que dizer isso, há que conhecer isso. Mas este ter trabalhado com colegas de tantos domínios, de tantas áreas, com tantas sensibilidades, me abriram, me deram a oportunidade de refletir sobre outros mundos, outros campos teóricos, outra problemática, até ver a problemática de outra maneira. Isso para mim sempre me iluminou muito, não só para ler o canto, mas também o canto me ilumina para ler os renascentistas, não é? Eu vi há bocadinho aí que estava aí o meu livro sobre o Renascimento. Dediquei-me aos renascentistas depois de ter feito a minha tese de doutoramento sobre o canto, não é? Foi uma outra descoberta. E depois o Descartes, enfim. Portanto, ou seja, esta dispersão permite-me compreender melhor uns pelos outros. E penso que em nenhum momento eu, pelo menos conscientemente, transgredi os limites em que poderia estar, a não ser justo com aqueles que interpretam. Muito obrigado a todos vós. Muito obrigado mais uma vez, professora Soraya. Obrigado, meus colegas, a minha colega, a professora Mafalda, que é a minha colega de primeiro ano, e que tem também muitas afinidades com estas temáticas, porque um dos seus autores também pode ser trazido, deve ser trazido para este campo de reflexão. Deve ser reabilitado, digamos assim, do seu pecado. Do seu pecado. Né? Hoje os pecados são outros, não é? Hoje os pecados das pessoas universitárias são outros. Aqueles a que são sensíveis, as pessoas e os mídias. Bem, olha, muito obrigado. Eu estou também aqui. Obrigada. Fico muito emocionada quando eu ouço o professor Leonel. Ele tem um amor pela terra, pela humanidade, por essas causas, as quais ele dedicou a vida, mesmo se ele encontra tudo isso no Kant. É uma reconstrução que ele faz. É o professor. É Kant, pensador da Terra, mas é Leonel, pensador da Terra, a partir de Kant, encontrando no Kant aquilo no qual ele acredita e tornando atual para os nossos filhos.
Eu sei que há pessoas que disseram, online, que disseram que tinham também questões para fazer. O professor Leonel, a professora Marita disse também que tinha questões a fazer. Talvez ele, então, agora se manifestar. Tem uma questão? Ninguém tem uma questão ou um comentário a fazer? A professora Marita, acho que tinha. Não, tudo bem, posso dizer alguma coisa. Quero estar aqui hoje no lançamento de mais um livro do professor Leonel. Já não sei quantos livros é que publicámos, não é? Quantos livros é que publicámos do professor Leonel. Pode falar que é, por favor, Fernando. Este livro, no fundo, é também uma pequena homenagem que estamos aqui a prestar ao professor Leonel. Neste momento, pena é que não haja mais gente, não é? Porque foram tantas centenas de alunos que passaram pelas aulas dele, tanto amigos, e colegas também, é pena não estarem aqui mais colegas. Quem aqui está, por exemplo, também o grupo de colegas dele, mas eu tenho pena que não haja um laço que dure um pouco mais no tempo relativamente a todos aqueles que não foram nossos colegas ou foram professores com quem tanto aprendemos. E penso que a Faculdade de Letras, se calhar, um pouco semelhança de muitas outras instituições, mas aqui, foi aqui que aprendi, foi aqui que estudei. Tenho pena que não haja mais esta interligação entre as gerações que saíram daqui há 30, 40 anos e as que estão hoje presentes. Porque com o professor Leonel, com o professor Diabo, com a professora Adriana, teríamos, portanto, sempre a aprender, porque isto é uma aprendizagem ao longo da vida, não é apenas do tempo em que se passa, enquanto se é. Eu só quero dizer que, para mim, é um privilégio muito grande continuar a estar presente com o professor Leonel, com a edição deste livro. Já foram vários, não sei, em nome próprio, foram uns 4 ou 5, talvez. Depois colaborou também em muitos outros livros, possivelmente este tipo, uma coisa do género. E perante este livro, e perante a atualidade deste livro, que ele foi encontrar em Kant, e a atualidade de todos os problemas que hoje nos surgem, que foram aqui bem descritos também. O professor Guilherme, que é de facto uma pessoa que nos encanta a todos sempre, nos fala sobre estas questões e que nos chama à realidade, né? Chama-nos à razão, para a qual, infelizmente, não temos os trunfos, nem temos tempo também para agir, mas obrigado por estarmos aqui presentes. É de facto um momento muito agradável. Professor Leonel, sei que ele tem passado por problemas de saúde não fáceis e que o tem apoquentado, mas ele, com esta capacidade de trabalho impressionante, vai superando tudo isso. E presta-se a estar aqui connosco por mais um momento tão importante. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma questão? Professora Marita, professora Marita, acredito que gostaria de fazer um comentário. Acho que eu não estou. Se calhar, Na verdade, é quase um agradecimento, um dever imperativo, só dirigir uma palavra é ao mesmo tempo um desafio, porque aprendemos imenso com o professor, aliás, desde Coménio, e como Coménio usava as imagens para ensinar, o professor sempre foi muito cuidadoso e delicado com as metáforas, e eu lançava o desafio que eu acho que o professor tem que escrever uma obra sobre os heróis de Kant.
esta semana pude citar o professor numa apresentação e falava sobre Jó. Na sua última obra, A Razão Bem Temperada, o professor dedica algum tempo à figura de Jó no pensamento de Kant, a ideia de uma fé moral que tanto impressionava Kant. E, portanto, eu julgo que a sua próxima obra tem que ser sobre os heróis de Kant, entre os quais o Jó. Era só isso que gostaria de agradecer por tudo e por se manter na nossa boa memória, fazendo também desta casa uma escola, e a escola é clássica do Lisboa. Portanto, agradeço essa presença sempre rente ao texto, que homenageia sempre o texto, descarga demoradamente, e hoje, estamos num tempo tão sem tempo, dedicar tanto tempo a pequenas partes, demoradamente, isso continua também a encorajar-nos, pararmos, libertarmos tempo e dedicarmos mais tempo. Um parágrafo só, pode ser semanas em torno de um parágrafo, isso ainda merece o nosso inteiro tempo. Por isso, obrigado, professor. Agradeço esta hora. Bem, eu agradeço o seu comentário. Já agora, bem, em relação ao Jó, há naquele livro Regresso ao Kant, que o professor Paulo Jesus mencionou, um longuíssimo capítulo sobre a teologia de Jó, segundo Kant. E bom, eu aproveito agora para dizer uma coisa. É que, na realidade, os meus livros são publicados ao pares, quase, não é? Porque o primeiro também publicado, um deles publicado pela livraria, A Razão Científica, foi publicada em 94, do ano em que foi publicada aquela edição da minha tese de doutoramento. E depois, em 2012, publicado no Congresso da Câmara. E irei do meu Instituto Transcendental. Mas não pensem que eles são feitos assim ali na Bélgica. Na realidade, são ensaios trabalhados durante muito tempo. Alguns durante mesmo muito tempo. Tanto tempo que às vezes chegam a estar anunciados para cópias e depois não são apresentados e só aparecerão 6 ou 7 ou 8 anos depois. Foi o que aconteceu com este jovem, que é um ensaio que eu gosto muito, embora acredito que não seja muito interessante para muita gente. Mas os heróis de Kant são heróis negativos. É um primeiro que se pode dizer. Por exemplo, nos ensaios sobre o terremoto, Kant prometeu os novos tempos, não é? Mas o Prometeu não é um seu herói, não é? Aqueles que querem neutralizar o fogo, raio, para raios, enfim, branco, não é uma biblioteca de desafiar a natureza. Por contrário, de conhecer a natureza, perceber a lição que ele dá e saber encontrar o seu lugar próprio nessa natureza. Portanto, não são os heróis que nós estamos habituados a considerar heróis. Há um outro que é um herói, que é o Hércules, mas o herói do Kant não é um herói que tem Hércules, que tem, no fim, a companhia das graças, não é? É o herói que escolhe o caminho assenta à virtude. Portanto, é só no fim da virtude é que ele tem direito a merecer a boa companhia das graças. Portanto, é um herói do esforço, da virtude, não do prazer dado gratuitamente. Um outro herói negativo do Kant, que aparece muitas vezes, mas isso eu trato também na minha tese de doutoramento, que justamente tem que ver com o modo da relação ao espaço, e é o Sísifo. É um herói no qual o Kant vê o drama da condição humana, o drama da história humana, o drama da política humana, o drama da própria relação das questões metafísicas.
Tanto é assim que a primeira versão do primeiro parágrafo do primeiro prefácio à crítica da razão pura começava assim, com estas duas frases. A razão humana tem sobre si uma tarefa que não consegue resolver, nem consegue desistir dela. Está publicado, mas na versão original esta frase era acompanhada desta outra. É tal qual a pedra do Sísifo. Ou seja, o destino da razão é um destino decisivo, seja no plano da especulação, da reflexão filosófica, seja no plano, depois esta imagem vai reaparecer na filosofia da história e na filosofia política, conflitos regulares, por exemplo, mas noutros lugares também. Portanto, são heróis do esforço, do lutar, mesmo que a evidência do êxito não seja imediata. Não desistir porque não se conseguiu alcançar aquilo que nos aprecia como imperativo. E como imperativo, que é um imperativo que, volto ao prefácio da crítica da razão pura, que é imposta não pela natureza da razão, mas pela natureza. Este é outro conceito que eu penso precisa de ser melhor pensado em Kant. Essa subterrânea natureza, que não é a natureza mecânica do entendimento, mas é uma natureza, se quisermos, que é um nome para talvez um resto de estoicismo que aparece depois também nos escritos sobre filosofia da história e filosofia política. Aparece na Aneda Larrero Natura, essa artista das coisas, da natureza artista das coisas, e que essa natureza conduz também a razão humana. É ela também que destina a razão humana para tarefas que não pode resolver, mas que não pode também deixar de desenfrentar. Portanto, é uma tarefa decisiva. Mas, rapidamente, de facto, eu diria que mesmo por este lado, por esta, digamos, que podemos dizer, isso são as coisas que os bonecos para dar. Não. Por detrás destas imagens, nós sabemos que o pensamento humano se constituiu e há, efetivamente, filosofias heroicas, não é? Filosofias da vitória, não é? Kant não é um filósofo da vitória, é um filósofo de trabalho. É um filósofo de trabalho. Daí encontrar imensos textos que depois reforçam estas imagens, digamos, estes tipos antropológicos, se quiséssemos considerar figuras antropológicas. Agradeço esta questão, a observação que me deu base para esta breve amostra de potencialidades que os textos dos filósofos, eu diria, que se o Kant tem, outros filósofos têm muito mais, mas não têm muito mais. Talvez não. Às vezes, aquela literatura que nós achamos que é ótima literatura poderá não ter assim tanto pensamento. Não é? Mas não pensem também que eu estou a ter algo original nestas coisas. Houve um contemporâneo de Kant, era já de uma geração seguinte, que era o Friedrich Schlegel, que achava que Kant deveria ser considerado como um clássico da literatura alemã, mas não teve seguidores. Os contemporâneos de Kant e os posteriores não reconheceram nesta observação do Schlegel nenhuma pertinência, não é? Mas se quiserem um pensador português,
dizia outro tanto, e acredito que ele não conhecia esse texto do Hegel. E quem sabe, se calhar conhecia. Aquele pensador português, ou aquele poeta português, que em inglês, mas eu vou traduzir, que há muitos sistemas filosóficos sublimes e interessantes, mas obras filosóficas realmente importantes há uma. E ele, quando dizia obras filosóficas, estava a falar do estilo, não apenas do seu pensamento. E essa obra é a crítica da razão pura de Kant. E quem dizia isto era um leigo, quando se frequentava o curso superior de letras, chamado Fernando Pessoa. Pessoa também descobriu que havia densidade literária. Nós hoje chamaríamos a isso densidade semântica, não é? Não apenas pensamentos, ideias, mas densidade semântica na própria textura literária de uma obra tão aparentemente austera, que o é, sem dúvida, como é a crítica da razão. Enfim, desculpem estes desmandos que vão ultrapassar os limites da razão. Mais alguém gostaria de questão? Olha, talvez possamos deixar essa sala e continuar a nossa conversa filosófica, como diria o Schlegel. Talvez possamos continuar em algum café e irmos para algum outro evento. Não sei se o professor teria disponibilidade, se vocês quiserem também nos acompanhar, podemos continuar a conversar em outro local. Num ambiente onde eu possa ouvir melhor. Feito o convite, interessados podem se juntar ali juntos em bolachinhas. Bom, não é o encerramento, isso aqui foi o início. Agora que todo um novo programa de trabalhos para todos nós. Agradeço a presença de todos. Olha, três semanas eu chegaria mais tarde, mas eu acho